Todos têm Bíblia, pode abrir, embora esteja aqui, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. Diz assim, Mateus capítulo de número 18, verso 1 a 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Vou repetir esta pergunta: quem é o maior no reino do céu? Vou repetir essa pergunta pela terceira vez: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio dele e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos fizer de como crianças, de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber o meu nome, qualquer que receber em meu nome, uma criança tal como esta, a mim recebe. Linda palavra, não? Maravilhosa, tá? E eu confesso que eu já tinha lido isso várias vezes, mas como a palavra se renova a cada manhã, o Espírito, 6h15, 6 e pouca da manhã, estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra. Igreja, essa passagem, essa parábola também, não deixa de ser, nós vamos encontrar em Marcos, nós vamos encontrar em Lucas. E toda vez que você for convidado a trazer a palavra do Senhor, e a leitura que você fizer, seja no livro sinótico, né, Mateus, Marcos e Lucas, utiliza a leitura também dos outros livros para você poder ter uma ideia. E essa pergunta me chamou muito, igreja. Por quê? Quem será o maior no reino do céu? Eles estavam com o mestre. E às vezes, andar com o mestre, ver o mestre fazendo aqueles milagres, aquelas maravilhas todas, aí estavam disputando quem seria o maior. Estar com ele já era uma coisa sobrenatural. Não é verdade? Ninguém aqui está aqui comigo me ouvindo nesta noite não viram através de poucos peixes e pão dar comida para mais de 5.000 homens. Ninguém aqui que está nessa noite teve a capacidade de ver Pedro andar sobre as águas. Ninguém que está aqui esta noite teve a capacidade de ver um homem há 3 dias estar morto e através de uma palavra lançada ele se ressuscitou. Então, estar com o Senhor Jesus já era uma êxtase. Mas não, a preocupação dele não está em estar com o Senhor Jesus, mas a preocupação, Diácono Kleber, era quem será o maior lá. Isso me chamou a atenção. Se nós formos pegar os 3 livros sinóticos, tanto Marcos como Lucas, dá a ideia, né, que o Senhor Jesus está entrando em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, um pai alvoroçado, porque o filho dele é tomado por um espírito imundo, né? um imundo, e joga aquela criança no fogo, na água, aquela coisa toda, e aquele pai roga aos discípulos, e os discípulos não têm capacidade em expelir aquele espírito imundo, tá? Há uma casta de demônio que é imunda, a outra casta é do mal, mas não vou entrar nessa área. Aí o que acontece? Chama o Senhor Jesus, ele, até quando estarei no meio de vós? Expulsa o demônio. Aí o que acontece? Ele entra em casa. Quando ele entra em casa, Pedro é abordado lá fora antes de entrar para cobrar o imposto. Aí quando Jesus entra dentro de casa, Jesus olha, aborda Pedro: Pedro, é lícito, faz aquela, né, parábola de novo, manda Pedro lá fora pescar. Pedro pesca, paga o imposto do Senhor Jesus e dos outros. E aí o Senhor Jesus entra em casa. Quando entra em casa, a caminho, eles haviam, os 12, haviam discutido quem será o maior, quem deixou de ser o maior, aquela coisa toda. E aí o Senhor Jesus pergunta: a discussão que você estava no caminho, né? Que veredito vocês chegaram naquela discussão? Quem será o maior no reino do céu? Pois bem, aí o Senhor Jesus faz uma coisa maravilhosa. Ele pega uma criança. Essa irmã que está com a criança, será que essa criança vem no meu colo? Vem? O filho do Bruno, será que ele vem? Vamos ver. Se chorar eu devolvo rapidinho.
Entendeu? Se não vier, amém. Vamos colocar um teto para nós entender bem esta passagem. Vamos ver se ele vem. Veio. Que maravilha. Que bênção. Está vendo, igreja? 12 homens perguntando qual era o maior no reino do céu. Põe Marcos capítulo 9, verso 33. Né? Ele está olhando para o microfone. Aí, ó. E chegando em Cafarnaum, entra em casa, perguntou: quem estáveis discutindo entre vós pelo caminho? O 34, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. 35, e assentando-se chamou e disse: alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. 36, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando-os nos seus braços. Então o Senhor Jesus fez exatamente o que eu fiz. Estou devolvendo agora para a mãe. E eu gostaria de chamar alguns obreiros nesta casa. Um vai fazer o papel de Pedro. Vem cá. Anderson vai fazer o papel de Pedro. Isso. Deu tchau? Tchau. Mas fala que ele precisa. É tchau, mas fica aí ouvindo a palavra, viu? Louvado seja não. Vem cá, você vai fazer o papel de Tiago. Vem cá, você vai fazer o papel de João. Klebe vai fazer o papel de André, né? Então tem Pedro, André, Tiago, João. Quem mais? Mateus. Vem cá, você será Mateus. Isso. Estão dentro da casa. Essa casa é do Senhor Jesus em Cafarnaum, tá? A pergunta é interessante: quem será o maior no reino do céu? É uma pergunta bem interessante. Não é uma perguntinha qualquer, não. É uma pergunta, é a mesma coisa dizer: quem vai ganhar na loteria? Alguém sabe? Eu não sei. É o nível da pergunta, para vocês terem ideia. E o que acontece? São homens ali ninguém é novinho. O mais novo ali, você é João? O mais novo ali é João, com 23 para 24 anos de idade, tá? Pedro é o mais velho, praticamente com 56 anos de idade. Então, tá com a espada aí, que Pedro andava com a espada. Pega a espada. Só que não era a Bíblia, era espada mesmo, viu? Aí o que acontece? Fazem essa pergunta, o Senhor Jesus pega uma criança na casa dele, não pergunta de quem esta criança é filho. Não me pergunte. Mas ele pegou essa criança no colo para poder responder essa pergunta. Talvez Pedro deve ter coçado a cabeça: eu serei o maior, porque usa aquela parte que quando Pedro falou assim: olha, para onde nós iremos, só tu tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, só tu tem palavra de vida eterna. Então Pedro achava que era o maior, deve ter coçado a cabeça: eu sou o maior, né? De novo, eu andei sobre as águas. Então Pedro é o cara, eu vou ser o maior. Eu vou ser o maior. Mateus coçou a cabeça: mas como? Eu era cobrador de impostos, eu larguei tudo, né? Eu tinha uma profissão, era funcionário público, eu larguei tudo, né? Cadê o Mateus? Quem é o Mateus? Ei, Mateus, eu era funcionário público. Eu era funcionário público. Ganhava bem. Ganhava bem. Era cobrador de impostos. Era cobrador de impostos. Por eu ter largado tudo. Por ter largado tudo. Eu vou ser o maior. Eu vou ser o maior. Você entendeu? Era isso que passava na cabeça daqueles homens. Era a discussão disso. André, você é o André? Quem é o André? Você? André. Eu larguei a pescaria, larguei a rede, larguei os barcos. Eu larguei a pescaria, as redes, o barco. Larguei tudo. Para seguir Jesus. Então eu vou ser o maior. Talvez André tenha pensado assim: Tiago, quem é o Tiago? Seu Tiago? Tá? Diga assim: eu era. O meu pai era empresário na área de pesca. Meu pai era empresário. Não, mas meu pai era empresário. Tinha barco. Tinha tudo, tinha barco. Tinha a rede. Tinha rede, tinha equipe, pessoal, tinha tudo. Tinha tudo. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo para seguir o mestre. Eu vou ser o maior. Eu sou o maior. Você entendeu? João: eu vou ser o maior, eu sou o mais novo. Diga assim: eu vou ser o maior. Eu
vou ser o maior porque eu sou o mais novo. E sou primo dele. De segundo grau. Então eu vou ser o maior. Ou eu, meu irmão, que é o Tiago. Ou eu, meu irmão, que é o Tiago. Entenderam, igreja? Podeis assentar. Passava isso pela cabeça deles. E Jesus com a criança no colo. Não me pergunte quanto tempo Jesus ficou com essa criança no colo. Diante disso, eu analisando em casa, igreja, eu falei, Espírito Santo, me conduz. Por que eu posso trazer dessa cena que eu montei aqui, tá? O Senhor Jesus, na casa dele, com a criança no colo, para poder responder essa pergunta de 12 homens. Então vamos lá. Entenda a verdadeira natureza do reino do céu. No mundo que vivemos, o superior é servido pelo inferior. Essa é a matemática do mundo. Essa é a matemática que nós vivemos. Sempre o inferior servindo o superior. Nascemos desta forma, fomos criados dessa forma e corremos atrás para mudar, para estar sempre na parte superior. Não é isso? Né? Olha, vamos estudar, né? Eu louvo a Deus pela vida do Mateus, porque é resposta da minha oração. Quando o Senhor Jesus falou para abrir essa igreja, eu falei, Senhor amado, todo jovem em idade de faculdade tem que estar na faculdade. Tenho orado e cobrado isso de alguns pais, porque quem abre a porta é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Pois bem, e aí, igreja, está esse cenário todo maravilhoso, e eu falei, Jesus amado, o mundo que nós vivemos é sempre o menor servindo ao maior, mas a regra do reino de Deus é diferente. É diferente, eu até marquei aqui, tá? A dinâmica, né, é diferente. O lugar estabelece uma posição no qual se serve os outros, é que chama a atenção de Deus. Se eu estou servindo os outros, eu chamo a atenção de Deus. Se eu estou servindo os outros, eu estou colocando o amor ao próximo em prática. É totalmente diferente da visão. E a primeira coisa que me chamou, tá? É esta aqui que eu marquei aqui. Não é a atitude da criança que importa, mas sim como os outros se portam em relação à criança. Entenda bem, não é a criança que está no colo, não. O que chama a atenção é como a criança se importa, tá lá sentadinha. Vocês viram que a igreja me chamou a atenção, que ele deu até tchau. Chamou a atenção aquela criança no colo. Aquela criança no meu colo aqui na igreja, que depois que eu devolvi para casa, para os braços da mãe, ele deu até tchau. Chamou a atenção. Ele não quis saber se está na igreja, ele não quis saber se eu era o pastor, ele achou por bem, estou indo embora. Você entendeu? Então, vou repetir de novo, não é a atitude da criança que importa, mas sim como os olhos se importam em relação à criança. Você não achou bonita a atitude dela dar tchau? Por causa da simplicidade. Não tem egoísmo, não tem cobiça. Viu? Simples tchau. Aquele homem pegou no colo. Se perguntar, talvez ela nem sabe que eu sou pastor dessa igreja. E sim a atitude da criança. Não é para você ser criança, e sim para ter atitude. A segunda coisa que me chama a atenção nessa pergunta, a questão não é receber o reino de Deus como uma criança, mas ser como uma criança. A segunda coisa. A terceira, quem não vive para servir aqui, não serve para viver lá. Aí muda toda a minha construção, a minha forma de pensar, de agir, de cada ser humano, porque desde pequenos somos educados a crescer, a ter condições para ter alguém nos servindo. Mas quando eu olho a ótica da visão do reino, muda tudo. Todos os conceitos humanos, né, caem por terra. E aí eu vejo que o reino de Deus veio até mim e eu tenho que me posicionar. Ou entro e entendo a metodologia do reino e começo a viver a metodologia do reino, ou senão eu estou perdendo tempo, eu estou esquentando cadeira. Tá? Então, quem não vive para servir aqui, não serve para viver lá.
Quarta coisa que chama atenção: a lei do reino, o maior serve o menor. E interessante, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo de número 25, verso 23, por favor. Olha o que diz, igreja. Essa matemática do reino é desde o livro de Gênesis, não é novinho não. Ó. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Em um povo será mais forte do que o outro povo. E o que a igreja? Vamos lá, ó. E o... é a metodologia do reino. Quando eu olho para isso, eu falei: Jesus amado, em pleno século 21 que nós estamos, será que eu estou entendendo a metodologia do reino? Ou será que eu só sou ouvinte dessa metodologia e não coloco em prática? Paulo entendeu isso. Ao que Paulo vai dizer? Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Filipenses, o capítulo de número 2, o verso de 3 a 8. Eu irei fazer essa leitura junto com a igreja. Filipenses 2, do 3 ao 8. Olha a metodologia do reino. Vamos lá. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por que, igreja? Cada um considere os outros superior a si mesmo. É a metodologia do reino. E aí? Será que eu estou vivendo isso? Ou a minha preocupação era a preocupação dos discípulos? Quem será o maior lá? E a resposta para esse questionamento é: a metodologia para você ser maior lá, você tem que servir aqui. Olha o verso de número 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus amado. E aí é complicado, porque nós queremos saber só o nosso. O dos outros é dos outros, que se lasque os outros. Essa é a metodologia do mundo que nós vivemos. Os outros que se virem. Verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em... Ai. Aí o negócio fica mais difícil ainda. Aí a giripoca chia, porque o que acontece? Eu, para entender a metodologia do reino, tenho que se portar como uma criança, tenho que então entender e ter o sentimento assim, com o mesmo sentimento que teve Cristo. Qual o sentimento que ele teve? Que, descendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, mas a metodologia da igreja do século 21, não é servir, não. É em todas as áreas, tanto a eclesiástica como a área mundana. Eu quero ter condições, eu quero bom carro, bom caso, eu quero ter empregado, eu quero ter motorista, eu quero ter segurança, eu quero. E no mundo eclesiástico eu quero ser famoso, eu quero ter dinheiro, eu quero pregar para multidões, eu quero, tudo aquilo eu quero. A igreja esqueceu de se humilhar, a igreja esqueceu de imitar a Cristo. Hoje você olha para um crente, fica difícil saber se ele é crente pela roupa, por tantos itens que adorna ele, porque copia o mundo. Se amanhã lançar uma moda que, vamos lá, que moda? Vamos dizer, vamos lá, para não chocar ninguém aqui, você, sei lá, colocar um capacete na cabeça, né? Se qualquer um da mídia colocar um capacete e andar, dormir de capacete, acordar de capacete, virou moda, aquela coisa toda, abraçam aquela moda, né? E aí Cristo só quer o coração. Parece que Cristo nessa sociedade virou açougueiro, ele só quer o coração. Não, ele quer corpo, alma e espírito. E ele quer que você entenda a dinâmica do reino. Porque nós muito queremos ganhar aqui. Parece que iremos viver 1000 anos aqui, igreja. Porque é verdade, pastor Samuel, é sempre aqui, está sempre em segundo plano as coisas do Senhor. É bem verdade que você pode olhar as pessoas de 2019, se passaram quase 2 anos da Covid, não vê mais entre nós.
Mudou a forma de pensar e a forma de agir. Não, eu vou servir a Cristo agora só em casa assistindo pela live. A comunhão com os irmãos, eu não quero. Não. De jeito, maneira alguma. Então, a metodologia do reino, se você quiser lá estar naquele dia, você tem que aprender a usá-la nos dias de hoje. O verso 7, né? Mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, um Deus deixou de ser Deus para virar servo, fazendo semelhante aos homens. Ao verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A obediência é todo o crivo, a obediência é toda a metodologia do reino. Mas nós não queremos servir a Deus da nossa forma, aí achamos que estamos certo, achamos que é desta forma, e Deus tem que me abençoar, Deus tem que dar vitória. E aí eu vou usar esse slogan que eu achei muito interessante. Muitos de nós somos emocionados dentro da igreja, né? Corremos atrás de profecia, de revelação, de aquela coisa toda, mas a palavra, eu viver a palavra, ai, dói viver a palavra. Não, eu estou na igreja por causa das promessas que Deus fez para mim. Agora viver ela é outra questão. Quando dá eu vou, quando dá eu oro, quando dá eu faço, quando dá eu... igreja. E a metodologia do reino não é essa. A metodologia do reino é totalmente diferente. Eu tenho que servir, eu tenho que obedecer, eu tenho que depender do Espírito Santo, eu tenho que apresentar Cristo aonde eu for. E eu tenho que te dar essa notícia. A cada dia que passa, fica mais difícil. Sabe por quê? Perto da meia-noite, a igreja dormiu. Perto da meia-noite, a igreja dormiu. Então, a base do reino é amar. E amar os pequenos. Que na minha e na sua oração possa estar essa frase daqui em diante continuamente. Me ensina a amar os pequenos. Por que não? Qual é a metodologia nossa? Ai, Deus amado, né? Não. Aquele irmão tem um carro zero. Deixa eu me aproximar. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Jesus, um carro zero. O outro tem barco na praia. Opa, deixa eu fazer amizade. A paz do Senhor, irmão, tudo bem? O outro tem um buffet. Se eu fizer uma festa, vai ter um desconto, né? A paz do Senhor, tudo bem? A outra ali, a advogada, se tiver uma questão, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Agora, querer chegar do quem não tem nada, essa é a metodologia. O mundo é assim. Que é a minha e a sua oração e atitude a partir dessa palavra. Ei, Pai, eu tenho que amar os pequenininhos. Assim como há em mim, se a chegar, né? Eu lembro quando estava na presidência da República. Nossa, quantos amigos! Às vezes dizia em público, não, eu sou amigo do segurança do presidente da República, o sargento Barbosa. Eu falei, caramba, nunca vi esse cara. Como está dizendo que é meu amigo? Nunca almoçou comigo. Título, brilham em nossos olhos. Agora, olhar para os pequenininhos, não, de jeito, maneira alguma. Deus amado. Eu me recordo que uma vez eu estava na Pamplona, um local nobre de São Paulo, com a equipe da presidência. E aí o que acontece? Nós fomos almoçar no restaurante. E aí tinha uma pessoa lá, né, mal trajada, e estava sem dinheiro para almoçar. E eu falei, entra aí, almoça aí. E aí eu não posso, porque da forma que eu estou trajada, o dono não vai deixar eu entrar. Eu falei, entra. É ser humano igual a nós. O local era nobre. Tinha que ter não podia entrar de qualquer forma. Essa é a metodologia do mundo. Mas a metodologia do reino é diferente. Começa a olhar os pequenos. Começa a dar atenção aos pequenos. Jesus amado. Eita Deus. Quem será o maior no reino do céu? O que serviu aqui. Dá para entender isso, igreja? Eu vou continuar. Então a base do reino do Senhor é amar.
amar ao próximo. A base do reino do Senhor é que a nossa atenção para os pequenos seja coesa, coerente. Sabe, cada um de cá, não importa. Estou sentindo a falta de fulano de tal, vou orar por ele. E fulano de tal caiu. Aí é motivo de deboche, motivo de você apontar o dedo, motivo de você julgar. Somos excelentes juízes. Eu aprendi, toda vez que eu estou acusando alguém, julgando alguém, eu estou sendo superior a ele. E na verdade eu não sou. Então, quando a metodologia muda do reino em nossas vidas, é muito fácil acusar, apontar, achar defeito em A e B, porque ninguém é perfeito. Se você olhar para mim, eu também sou cheio de defeito. Eu sempre digo nessa igreja que eu sou apenas um comedor de arroz e feijão. Ninguém é perfeito, mas nós todo dia buscando a Cristo, todo dia se humilhando aos pés do Senhor, todo dia pedindo ajuda do Espírito Santo, dos testemunhos que vocês ouviram aqui, nos tornaremos uma pessoa melhor, porque teremos a imagem de Cristo. Mas se eu fechar na minha cobiça, no meu orgulho, no meu eu, aquela coisa toda, não faça isso. A metodologia do reino não é assim, ela começa aqui. Você irá desfrutar dela lá, mas começa aqui. É aqui que dá a partida. É aqui que o Eterno veio para este mundo em forma de homem, se humilhou, morreu na cruz do Calvário para dizer: ei, o reino lá da onde eu vim é diferente por causa do pecado que é aqui. Aqui é o superior é servido pelo inferior, mas da onde eu venho é o menor, o maior servindo o menor. Igreja, entenda essa metodologia. Quando na boda do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, nós entramos pelas portas principais do salão nobre, da área norte, e aí o que acontece? Sentaremos na mesa com Jacó, com Isaac, com Moisés. Aí você vai ver o homem da mão furada servindo a igreja. Eu não sei se você vai dar um glória a Deus mais alto, tá? Eu e você seremos servidos por Jesus. Mas pastor, isso é maravilhoso, mas parece uma ideia tão distante, tão longe. O meu problema é aqui hoje. Eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso... É aqui. Eu gostaria que o Senhor trouxesse uma palavra que me traga meu sentimento, as minhas emoções, porque eu estou com um problema na família, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema conjugal, eu estou com um problema e problema... Não. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para resolver os seus problemas. Ele te deu capacidade, sabedoria, se você for um leitor da Bíblia, a saber plantar. Ele veio te salvar. Ele veio te salvar. E a metodologia do reino é ser humilde como Ele. A metodologia do reino é se converter a Ele. A metodologia do reino é deixar, né, teu ego, deixar a tua cobiça, o teu ciúme, deixar tudo de lado e ter o caráter dele, se você quiser morar na eternidade. E eu termino essa palavra da metodologia do reino com uma outra parábola. Preste bem atenção. Um pai de família levou a sua família num restaurante. E tinha uma criança, Diácono Kleber, de 6 a 7 anos, né, na família. E aquele pai então olhou para o seu filho: filho, faça esta oração. E naquela mesa, né, bonita, estava lá vários tipos de prato de alimentação. Ele fez a seguinte oração: Papai do céu, uma criança de 6 para 7 anos, eu te abençoe por essa comida, mas eu era mais grato, né, se a mamãe tivesse pedido sorvete. E aí todo mundo riu, toda a família riu pela oração que fizeram, que aquela criança fez, que toda aquela comidança que estava na mesa, ele estava agradecendo ao pai, mas se tivesse sorvete, o agradecimento dele seria diferente.
E toda a família riu. Se riram, aí na gargalhada, riram, aquela coisa toda. E aí uma mulher que estava da mesa do lado, esse tipo de pessoas intrometido, que não é chamado para entrar na conversa, que acha dono da razão, que sabe tudo, que sabe, estava uma pessoa desse tipo. E aí falou, por isso que as coisas estão ruins, porque o que acontece, uma coisa séria, uma oração, e uma criança faz, e aí a família toda ri, né, brinca com as coisas de Deus. A criança ouviu aquilo, e a criança ficou murchinha na mesa, ficou triste. Aquilo abateu aquela criança. E a mulher achou aquilo absurdo, porque aquela criança só queria agradecer se porventura tivesse sorvete. Pois bem, um senhor da mesa ao lado levantou, piscou para aquela criança e disse: olha, é que ela não sabe pedir sorvete. Se ela soubesse pedir sorvete a Deus e agradecer, a vida dela era diferente. Igreja, o que essa parábola quer dizer? A visão da criança. Todos nós que estivéssemos naquela mesa farta, bonito, naquele restaurante, estaremos, né? Aqueles pratos maravilhosos, aquela sobremesa toda, mas não, ele queria sorvete. Toda aquela beleza daquela mesa não estava dizendo muita coisa para ele. Se tivesse sorvete, ele E às vezes nós somos assim, não sabemos agradecer o pouco. Reclamamos do arroz, do feijão, do dia a dia. Eu quero coisa melhor. Se estiver chovendo, estamos reclamando. Se tiver calor, estamos reclamando. Se tiver, estamos reclamando. Nada está bom. Nada está bom. A metodologia do reino não é assim. A metodologia do reino é ser igual uma criança no seu sentimento. Viu, igreja? A metodologia do reino para o Criador, e ela começa aqui. Não é lá, não, começa aqui. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quanto tempo você está numa igreja, tudo que é mais sagrado, começa a pedir por o Espírito Santo trabalhar a tua natureza. Porque você sabe, há pessoas aqui entre nós, se o toque da trombeta fosse agora, você ficaria nessas cadeiras olhando boa parte desaparecer. Porque você não está entendendo a metodologia do reino. O Deus que a tua mente criou não é o Deus que a Bíblia diz que é. Você está vivendo muito para mamon, só que. Mas o Espírito Santo de Deus alerta nesta noite: entenda a metodologia do reino é servir, a metodologia do reino é obedecer, a metodologia do reino é se humilhar. Não é muitas vezes, né? E faz parte do culto, eu até concordo, aqueles cultos emocionados, maravilhosos, é gostoso. Eu trabalho muito isso na hora do louvor. Eu falo língua estranha, eu ergo a mão para cima, eu sinto Deus, aquela coisa toda, né? Mas ali a minha expressão de louvor, ali não foi meu culto. O meu culto é quando eu ouço a palavra. Eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Este é o culto racional, é o culto que eu vou trazer a presença de Deus na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Então a metodologia do reino é servir. A metodologia do reino é sempre o maior servindo o menor. Amém, igreja? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu, antes de entregar o microfone para o Júnior terminar, eu irei fazer uma pergunta. Há pessoas aqui entre nós que quer
aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem desses visitantes, eu não sei se não são evangélicos ainda, ou é evangelho e a palavra falou com ele e ele falou: não, hoje eu vou tomar uma guinada diferente na minha vida. Hoje eu vou assumir um compromisso dos testemunhos que eu ouvi nesta casa. Eu quero Deus, eu quero servir Deus diferente. Se estiver, por favor, venha à frente que eu estarei orando pela tua vida. Não diga. Foi dito aqui duas parábolas bonitas, né, da ovelha perdida e do filho que saiu de casa, né? Então, se você está nessas condições, venha. Tá? Eu quero orar pela tua vida para a glória de Deus Pai, para que Deus venha dar um outro destino à tua vida. Tem alguém à minha direita, aqui no centro, à minha esquerda? Não tem? Então que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus.